Como é que a gente reconhece uma ferida emocional pelo corpo? Agora começam as pílulas, onde até aqui você já assistiu as pílulas falando muito sobre as emoções, sobre a mentalidade, sobre a inflamação gerada no seu corpo, e você já entendeu como é que tudo isso se relaciona e que tudo isso se relaciona, nada disso é por acaso. Mas agora a gente entra numa sequência de pílulas que vão te ensinar a como identificar cada uma das feridas emocionais em você. Olha que coisa maravilhosa! Como é que a gente vai olhar para o nosso corpo e por alguns sinais que o nosso corpo dá, identificar qual é a ferida emocional que a gente tem ali mais latente, principalmente nesse momento de vida. Nessa pílula, a gente vai falar sobre a ferida da rejeição, mas durante toda a próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Antes da gente começar esse assunto, e eu sei que é um assunto que todo mundo gosta bastante, é muito importante, meninas, que vocês saibam que todas nós temos um pouquinho de cada ferida. O que acontece é que nós vamos nos identificar com um pouco mais de uma ou de outra. E essa é a ferida pelo qual a gente começa trabalhando. Não quer dizer que a gente vai olhar só para ela, não. Pode ser que você tenha que olhar para mais de uma ferida, mas a gente vai ter que olhar de forma muito carinhosa para todas elas. Combinado? Hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição e como é que a gente pode encontrar essa ferida no nosso próprio corpo. Primeiro que é bem importante, mas eu acho que assim, bem importante mesmo, a gente entender por quê, né? Da onde vem essa ferida da rejeição. Então, como é que a gente vai encontrar? Como é que a gente vai saber? Como é que a ferida da rejeição ela aparece no corpo dessa mulher? E deixa eu contar para vocês, né? E principalmente numa mulher que tá ali acima dos 35, na fase dos 35 a 40 anos. E aí você vai me perguntar assim, ó, Paulinha, mas por que nessa idade? Vocês já perceberam que não tem aquela frase famosa que, tipo, a gente começa a engordar depois dos 30, depois que é mãe, depois que casa, não é? Ou ali mais perto da menopausa ou da perimenopausa. Gente, na verdade não tem nada a ver isso, não. Deixa eu contar para vocês o que acontece. É científico, né? Esse é um estudo do Dr. Joe Dispenza, inclusive, que mostra que a partir dos 35 anos, quando a gente está caminhando ali para uma fase da vida onde a gente não vive mais novas experiências. Porque nessa altura, né, gente, eu vou falar do meu lugar, eu tô com 42 já. Então, nessa altura aqui, você já fez faculdade, você já fez curso, você já casou, provavelmente você já tem filho, você já tem uma carreira, né? Você já foi pra balada, você já aprontou, já não tem muitas aventuras a viver, não é mesmo? A nossa vida começa a ficar meio rotineira, mais tediosa. O que acontece é que a gente começa a reviver tudo aquilo que a gente viveu no passado. Então a gente revive muitas das nossas dores e gatilhos emocionais. A partir dessa idade, a gente está mais predisposta ao impacto que essas dores emocionais têm no nosso corpo, justo porque a gente já não constrói mais muitas experiências. É uma idade onde a gente tende a ficar remoendo sempre o passado. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso aqui para vocês, porque senão fica, parece que é depois dos 30 que engorda, é porque o metabolismo desacelera, é porque casa, é porque é mãe. Tem nada a ver com isso, não, viu, gente? Tem nada a ver com isso, não. Mas tem a ver com a idade onde a gente dá um start nas nossas dores emocionais. É onde a vida fica mais estável e a gente pode parar para sentir essas dores emocionais. E só aqui, né, gente? Já foi um outro assunto de uma outra aula, né? Fala sério. A rejeição, a primeira coisa que a gente vai encontrar na rejeição é uma pessoa que contrai, é uma pessoa mais encolhida, é uma pessoa que busca não ser vista, ela tem dificuldade de ser vista, de aparecer. Na verdade, ela não quer. Pessoas que têm a ferida da rejeição, e eu posso contar aqui um pouquinho sobre a minha experiência mesmo, né? É a minha ferida, tem muita dificuldade de se expor, principalmente, né, no presencial. Eu sou ótima no digital, gente, mas no meio de muitas pessoas, eu confesso que eu chego a ficar até um pouquinho mais ansiosa. Justo porque a ferida da rejeição quer te colocar num lugar mais discreto.
A gente tende a não querer incomodar, a não querer dar trabalho, a não querer ser vista, a não chamar atenção, a não caminhar para esse lugar. Então, por esse motivo, pessoas que vivem a ferida da rejeição são pessoas mais magrinhas. Não quer dizer que elas tenham o corpo bonito, magro, definido, mas elas tendem a ter braço fininho, perna fininha. Por quê? Porque é para não ocupar espaço. Sim, essa pessoa acaba acumulando mais gordura ali na região baixa do abdômen, bem ali na linha do umbigo. E por que que isso acontece? Porque o umbigo, olhem eu aqui na mesa, fica escondido embaixo da mesa, fica escondido embaixo da roupa. Então parece que eu tô sempre magrinha, né? Eu posso não chamar atenção, eu sou longilínea. De lado, né? Aquela pessoa, gente, que fala que de frente você vê ela, mas de lado você não vê, que ela tem nada de bunda, nada de peito. É essa pessoa aí que a gente tá falando. Porque, na verdade, o que ela mais quer no mundo é virar de lado e que as pessoas não incomodem ela e que as pessoas não vejam nela. Se a gente for olhar especificamente para o corpo, quais outros sinais que, além dessa gordurinha que se acumula na linha do abdômen e um corpo mais magro, quais são outros sinais que a gente pode perceber dessa ferida pelo corpo? Então, ossos muito aparentes. Então, aquela pessoa que tem um osso da clavícula bem marcado, eu sei que é o sonho de vocês, é o meu também, mas para essa pessoa isso incomoda, ela se sente feia, porque ela é muito ossuda. Então ela tem um osso aqui no ombro, o osso do quadril aparece, o osso da costela aparece, sabe? E quando a gente é criança, a gente até escuta da mãe que a gente é raquítica, né? Que parece que tá doente, enfim. Mas é o modelo do corpo dessa pessoa. Então ela tem ossinhos mais aparentes. Uma barriguinha que parece aquela pochetinha que fica ali embaixo incômoda. E justo porque essa pessoa tem o braço fininho, a perna fininha, ela não gosta muito de se exercitar. Ela não tem nem energia para se exercitar. A ferida da rejeição torna a gente uma pessoa sem força física. Então, perceba que essa pessoa é aquela que vai para academia, mas ela não quer treinar muito, ela quer perder só a barriga. Geralmente é aquela pessoa que quer só fazer abdominal mesmo, entende? Ai, não vim aqui para gastar energia, não, vim só para fazer abdominal. Odeio academia, odeio barulho, odeio gente, essa gente suada. É assim que ela se comporta na maioria das vezes. Quem mais? Bom, é fácil de reconhecer a ferida da rejeição. Além da gente olhar para essas características de corpo, a gente pode ver alguns traços que aparecem principalmente na região do rosto, que são olheiras bem fundas. Sabe quando o olho é escuro assim em volta? E não é falta de dormir, essa pessoa até dorme, mas é uma característica do rosto dela. Tem gente que faz até tratamento, né, gente? Eu não sabia, descobri faz um tempo, para apagar essa mancha profunda que parece uma olheira bem funda, o que faz com que pareça que essa pessoa está doente. Então ela tem medo de se cuidar para emagrecer, medo de fazer exercício, justo porque todo mundo fala que ela fica com cara de doente. Sim? Então, olheiras bem fundas, olhos bem grandes, estalados, como se ela tivesse sempre assustada. Também é uma característica dessa ferida emocional quando a gente olha para o corpo. Eu gosto de chamar alguma atenção também para coisas que a gente não apenas olha no corpo, mas que a gente consegue visualizar na postura dessa pessoa. Pessoas que têm a ferida da rejeição, elas têm medo de serem rejeitadas. Então, elas protegem a sua emoção. E como é que uma pessoa dá sinais de que ela está protegendo a sua emoção, se afastando das pessoas? Ela faz isso aqui, ó. Ela fecha o peito. Ela puxa o peito para dentro, o que faz com que ela tenha uma postura, tá vendo? Mais fechadinha assim. Então ela protege a emoção. Isso quer dizer que eu estou protegendo as minhas emoções de você. Eu tenho medo de você me rejeitar, eu tenho medo de você me magoar. Então eu puxo o peito para dentro e entro nessa postura de autoproteção. Acontece que esse movimento do peito para dentro faz com que a respiração dessa pessoa fique muito curtinha, o que faz quem tem a ferida da rejeição ser uma pessoa naturalmente mais ansiosa. Essa ansiedade faz com que ela respire muito rápido. Isso tira completamente a energia que essa pessoa precisa para viver. E adivinha aonde que ela vai buscar essa energia?
beliscando o tempo inteiro. Então, é muito comum que pessoas que tenham a ferida da rejeição reclamem, primeiro, que elas não ganham massa muscular. Segundo, que elas comem bobagem porque elas são muito ansiosas e elas beliscam o tempo inteiro. Mais que isso, elas têm o comportamento de não ter muita força física, então elas não gostam muito de treinar, elas não gostam muito de ambientes barulhentos. Isso incomoda. E aquela vontadinha de melhorar o abdômen e ficar um pouquinho mais definida. Então, eu não sei se vocês reconheceram essas características de corpo aí, depois vocês me contem no aqui nos comentários dessa aula, o quanto da ferida da rejeição você reconhece em você. Eu quero saber. Lembrando que a ferida da rejeição vai levar a gente para um lugar de tentar agradar o tempo inteiro, de não incomodar o outro, de não se posicionar, de não conseguir colocar limites, a vergonha de aparecer. Então, muitas vezes, ela não ganha massa muscular, essa pessoa não fica mais bonita porque ela vai chamar atenção. Então, é aquela pessoa que fica muito confortável no lugar de patinho feio. É uma pessoa que muito provavelmente se veste assim, ó, bem parecida comigo, com roupas mais discretas, no preto, no branco, no nude, no cinza, cores que não chamam muito atenção. Elas não usam muito acessório e não muita maquiagem, porque são pessoas naturalmente muito tímidas e discretas. E isso, inclusive, pode fazer com que ela tenha dificuldade de buscar um lugar para treinar, porque ela é tão tímida que ela tem vergonha de ir lá. Isso também pode fazer com que ela se isole socialmente quando ela não está emocionalmente muito bem. Então, ela tende a sumir, a desaparecer a necessidade emocional do corpo dela. Então, é aquela pessoa que treina, treina, treina para ganhar um pouquinho de massa muscular e de repente ela não tá legal emocionalmente, ela some, ela para de treinar e o que que acontece? O corpinho dela some também. E a gordurinha abdominal? Pá, aparece ali naquele momento. Então, se você se identificou aqui, se reconheceu aqui, é muito provável que você viva a ferida da rejeição. E ela pode estar atrapalhando os teus relacionamentos, ela pode estar te atrapalhando, inclusive no trabalho, pela falta de confiança. E mais que isso, ela pode estar impedindo e atrapalhando o seu processo de emagrecimento. E se você se reconheceu aqui, não é? Não deixa de acompanhar o conteúdo dessa semana inteira. A gente vai falar sobre todas as feridas. Então, fica aqui comigo, não vai perder esse conteúdo dessa semana que tá incrível. E se você ainda não está inscrita, não deixa de se inscrever na nova era do emagrecimento. Lá a gente vai fazer um teste para cada ferida emocional. E você vai poder ver se você tem essa ferida, o quanto você tem dela e o que é que a gente vai fazer com ela. As inscrições são gratuitas, você vai poder fazer esse teste comigo pessoalmente e a inscrição não custa nada, basta você clicar aqui no link que está na minha bio e se inscrever no evento. É uma semana toda de evento e eu vou ficar muito feliz se você estiver lá. Tá bem? Um beijo para vocês e a gente se vê na pílula de amanhã. E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham sobre o conteúdo, vamos combinar assim? Coloca aqui, ó, para mim nos comentários ou mesmo ali nas redes sociais que eu tô sempre respondendo. Tá bem? Beijo pra vocês. A gente se vê na pílula de amanhã. Tchau, tchau.